Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Estamos dando uma passada aqui nessa manhã para deixar uma breve reflexão para a sua vida. Você encontra ali no livro de Jeremias, né? Profeta chorão. Eu queria ler ali no versículo 19. Versículo 19 ele diz assim, 1:19: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A Bíblia vai dizer, meu querido, que ali Deus ele chama Jeremias, né? O chamado Jeremias, a sua vocação. Deus tinha algo profundo na vida de Jeremias. E a Bíblia vai dizer que Jeremias, dentro do verso 5, vai dizer, Deus falando para ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. É importante que Deus já conhecia Jeremias. Ele vai dizer: e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Então, Jeremias, meu querido, ele foi levantado como profeta, né, para denunciar, para falar aquilo que Deus mandava. E a Bíblia vem dizendo que quando Deus chama Jeremias, dentro do verso 7, ele vai dizer assim: mas o Senhor me disse, não diga, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Aí o verso 8 diz assim: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias ele vem falando que ele era uma criança, mas algo interessante, irmão, é que quando Deus ele quer usar alguém, Deus ele capacita, Deus ele chama, Deus escolhe, Deus ele nomeia. Então quem capacita o homem é Deus. E você vê que Jeremias, no seu início do seu ministério, Deus começou a dar visão a Jeremias, Deus começou a levantar Jeremias, né? E a Bíblia diz que Jeremias, o preço o chamado de Jeremias foi um chamado árduo, a qual Jeremias Deus usava em revelações, Deus usava em visões, e a maioria das pessoas não acreditava, não aceitava naquilo que Deus tinha para a vida de Jeremias. Mas eu quero te dizer nessa manhã que quando Deus ele chama alguém, Deus ele garante. E quando Deus ele chama alguém, Deus ele capacita. A Bíblia vem falando dentro do verso 8 também, diz assim: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. O verso 9, algo interessante é que quando alguém não sabe falar, é importante porque quem vai falar é Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, a Bíblia diz que não são vós que falarei, mas o meu Espírito falará por vós. E algo interessante é, meu querido, que dentro do verso 9, a Bíblia vai dizer que ali Deus ele estendeu a sua mão e tocou na boca de Jeremias e diz: eis que põe as minhas palavras sobre a tua boca. Então, quem coloca a palavra na boca do profeta é Deus. Quem usa o profeta é Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus estava preparando Jeremias para uma grande chamada. O que eu quero deixar nesta manhã, através dessa palavra, através desses versículos, que Deus ele está levantando Jeremias nessa manhã. Deus ele está levantando os escolhidos deles para falar a verdade, para pregar a verdade. Algo interessante é que no verso 19, o verso 18 diz assim: porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, e contra toda a terra, e contra reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Aí o verso 9, palavra bem forte, vai dizer: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Iam se levantar contra Jeremias, iam aborrecer Jeremias, iam desconcordar daquilo que Deus passaria para Jeremias, mas nada ia prevalecer, né? Então nesta manhã nada vai prevalecer contra a tua vida, contra o teu chamado, contra a tua vocação, contra o teu ministério, porque Deus é contigo. Então sabemos que o chamado é árduo, né? O chamado é duro. O chamado, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, nem todo mundo vai aceitar. A Bíblia diz que Jeremias era o profeta chorão, era o profeta que chorava pelas almas, o profeta que se dava pelas almas. Então você vai ver que quando alguém é escolhido, alguém é diferenciado. Você vai ver que Jeremias ele não ia em enterro, ele não ia à festa, Deus falou para ele não se casar. Então mesmo assim Deus era na vida de Jeremias. Eu quero te dizer que nesta manhã, aqueles que Deus tem levantado, aqueles que Deus tem colocado como Jeremias, Deus é contigo, homem de Deus, mulher de Deus, Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varão. Então, deixa esse versículo 19 dizendo assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então nesta manhã o Senhor é contigo. Vão pelejar, mas não vão conseguir. Vão se levantar, mas não vão conseguir, porque a vitória é certa. Deus abençoe. Dê uma refletida nessa palavra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilha aí. E Deus
que Deus possa falar com você poderosamente, o Espírito Santo possa falar com você poderosamente através dessa palavra. Deus abençoe. Deus tem um chamado na vida de Jeremias. Pai do Senhor, Deus abençoe.